Olá amigos, uma boa noite a todos, uma alegria estarmos novamente aqui, neste momento em que nos propomos a fazer uma breve reflexão a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, pedindo amparo à espiritualidade para a realização desse nosso trabalho, que as nossas palavras possam ser conduzidas da melhor maneira possível no sentido de nos dar suporte, apoio, amparo, consolo para todos aqueles amigos que nos acompanham e que todos nós que necessitamos desse amparo da espiritualidade. Então, o tema que nós nos propomos a tratar na noite de hoje é do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 7, que trata sobre a paciência. Então, é uma mensagem muito bonita, ditada em 1862 por alguém que se intitula Um Espírito Amigo. E quando nós pensamos nesse tema, nós nos lembramos de uma passagem do Evangelho em que Jesus nos fala algo que nós podemos conectar com essa temática. Ele diz assim: não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. É a frase, então, que Jesus nos traz. E o que será que ele quis nos dizer com essas palavras? Que nós não nos preocupemos com o futuro, que a gente não tenha nenhuma preocupação com aquilo que vai acontecer? Certamente não. O Cristo aqui, importante ressaltar, ele usa a palavra inquietação. Não nos inquietemos. E a inquietação, meus amigos, ela é inimiga da paciência. Pela inquietação, nós vivemos o passado e o futuro, mas não vivemos o presente. Pela inquietação, nós nos distraímos nas nossas questões diárias por coisas secundárias, sem importância, que podem parecer muito urgentes, mas que acabam deixando de lado o primordial. Podemos dizer que a inquietação é o sentimento que vai encontrar terreno fértil para a nossa falta de fé. E esse é um ponto importante para que a gente ressalte. Quando nós nos conhecemos, quando nós sabemos que somos espíritos imortais, quando aceitamos essa verdade, quando temos certeza de Deus como ser supremo, inteligência, justo e bom, quando nós reconhecemos nossa vida como mecanismo de evolução, quando nós entendemos as dificuldades como provações necessárias, então a partir daí nós possuímos a fé robusta que automaticamente vai afastar a inquietação. A fé nos dá garantia do dia de amanhã, não do ponto de vista meramente material, mas do provimento do necessário pela providência divina. É a fé que nos auxilia a combater a incredulidade, o desespero, a desesperança. Então, quando Jesus nos diz, a cada dia basta o seu mal, ele nos recomenda que nos concentremos nos problemas reais de cada instante, tendo a certeza de que o futuro será sempre traçado por Deus. Então foi, portanto, do próprio Cristo, por diversas vezes, feito o convite à fé e também um convite à paciência, quando nós observamos nesse sentido de combater a inquietação. Pensando nisso, tendo por base as palavras de Jesus, nós convidamos os amigos, então, a acompanhar conosco a leitura desse belo texto que está lá no Evangelho, no capítulo 9, no item 7, e que trata sobre a paciência, e para a gente poder refletir um pouquinho então sobre ele. Então o texto começa assim: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória do céu. Aqui o Espírito Amigo nos traz o propósito da dor, o propósito do sofrimento, como uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de evolução, e pede que não nos inquietemos com ela. Todos nós passamos por dificuldades, já que vivemos num mundo de provas e expiações.
A questão é como nós encaramos tais situações. Diante de certos problemas, algumas vezes é comum que nos revoltemos, mas em outras nós conseguimos nos submeter à vontade de Deus, aceitando as situações que nós não podemos mudar. Aqui entra o entendimento do que é o sofrimento e o papel da paciência nesse contexto. O espírito amigo continua então desenvolvendo essa ideia sobre a paciência e ele diz assim: sede pacientes, a paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Todavia, existe outra muito mais penosa e, por conseguinte, muito mais meritória, a de perdoarmos aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para provarem a nossa paciência. Então, se nós fôssemos definir o que é a paciência, a gente poderia dizer que ela é um estado de perseverança tranquila. Então, diante das dificuldades, das situações adversas e aflitivas, é indispensável manter o equilíbrio emocional e agir ou mesmo reagir com serenidade. Aqui nós percebemos a importância de nos esforçarmos sempre para desenvolver o autodomínio, o autocontrole. Como agir diante daqueles problemas, daqueles pequenos problemas que nos afetam todos os dias? Como conseguir realmente esse equilíbrio emocional junto às pessoas com as quais nós convivemos e que em muitos momentos testam a nossa paciência? Então a gente poderia ver algumas situações para lidar com isso. Primeiro passo, a primeira possibilidade é a compreensão. Compreender o que está acontecendo. Perceber o que querem as pessoas e por que elas agem daquela maneira. Se elas estão desequilibradas, se elas são inexperientes, se elas estão passando por dificuldade ou se realmente ela tem alguma má intenção. O segundo passo, depois da compreensão, é manter o sentido da realidade. Não exagerar o que está acontecendo. Porque normalmente quando nós exageramos alguma situação, é muito mais fácil que a gente perca o controle. Então, julgar com serenidade para que a gente consiga saber, entender o que nós podemos fazer. E o terceiro passo é agir. Movimentar, então, a providência, as ações e recursos para tentar resolver o problema que se apresenta. Então, nessa fase, é fundamental o entendimento através do diálogo. Todas essas ações que nós enumeramos, elas são tidas pela espiritualidade como prática da caridade. Aqui, caridade entendida como aquela realmente, conforme Jesus compreendia, né? O real sentido da caridade conforme ele compreendia, que está na benevolência, na indulgência e no perdão das ofensas. Então, nesse trecho que nós lemos, nós vemos que o benfeitor ele nos aponta outros significados para a caridade, não apenas a caridade material. Inclusive, ele diz que essa é a mais fácil de fazer, mas a caridade como um exercício, aqui no caso, como um exercício da paciência. É preciso que sejamos pacientes com as pessoas com as quais nós convivemos. Então, vejamos que na maior parte dos casos, nós podemos, de fato, usar a paciência como uma virtude ativa, que nos leva à ação, que nos impulsiona e que vai nos dar serenidade para providenciar a solução dos problemas, evitando aquelas reações extremadas, aquelas reações excessivas, evitando irritação, cólera, ódio, medo, angústia, enfim, permitindo que a gente saia dessas situações mais aflitivas, aprendendo e progredindo sempre, que é o propósito para o qual elas estão ali. E aí seguimos com a leitura, né? Diz assim: a vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir.
Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para a terra. Então, essa é uma passagem muito comovente que consegue dar uma boa definição para os nossos sofrimentos, dizendo que são como picadas de alfinetes. Então, aquelas situações pequenas de todos os dias que vão nos machucando, que vão nos incomodando, que vão nos afligindo. Situações que sozinhas elas podem parecer pequenas, insignificantes, mas que juntas compõem um quadro de dificuldade e de dor. Então, apesar de entender que essas adversidades estão aí, a espiritualidade nos traz um apelo à esperança, quando coloca que apesar disso tudo, quer dizer, apesar de entender que a dificuldade existe, que ela nos machuca, se nós pesarmos os aspectos negativos e os positivos daquilo que passamos, nós teríamos mais a agradecer do que a reclamar. Aqui a gente pode inclusive propor um exercício. Que tal se nós escrevêssemos uma folha de papel em 2 colunas, organizado em 2 colunas, o que nós temos de queixa e o que nós temos a agradecer? Se nós formos absolutamente sinceros, qual será a lista maior? Será que no fundo nós não temos mais a agradecer do que a reclamar? Um outro aspecto que nós gostaríamos de ressaltar é a questão da fé do futuro, porque ela também aparece aqui como um consolo, como aquela base capaz de nos robustecer para as dificuldades. Então, quando o benfeitor diz olhar para o alto e não para baixo, ver o amparo que recebemos da espiritualidade e não apenas as dificuldades materiais, não achar que estamos sozinhos e desamparados, porque nós não estamos. Nesse sentido, o exercício da paciência ela é fundamental para o nosso bem-estar espiritual. Aqui nós lembramos de uma outra passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem muito bonita de Lázaro, em que ele fala que a doutrina de Jesus nos ensina em vários momentos 2 virtudes básicas, que é a obediência e a resignação. E aí ele diz que essas virtudes são muito ativas, embora às vezes a gente entenda elas de maneira equivocada, porque é normal que a gente confunda obediência e resignação com negação do sentimento e negação da vontade. Quer dizer, eu abro mão de fazer o que eu quero, eu abro mão dos meus sentimentos para obedecer e ser resignado. E ele diz que não é assim. Ele traz um conceito belíssimo para essas 2 virtudes, que é a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. E ele diz mais que elas são forças ativas, porque conseguem nos ajudar, facilitam para que nós carreguemos os fardos que de outra maneira seríamos tomados, dominados pela revolta. Então, ele vai trazer esse aspecto, né, de que o orgulhoso e o egoísta, ele não consegue ser obediente. E que a obediência e a resignação, elas são muito importantes para nos auxiliar nas nossas dificuldades diárias. E ele diz que Jesus nos ensina isso o tempo todo e que ele próprio foi a encarnação dessas virtudes. Então, essa reflexão, ela reforça que o exercício da paciência ele é fundamental para o nosso equilíbrio espiritual, mas que ela também necessita de outros estados mentais, como, por exemplo, a obediência e a resignação. Todos nós reforçamos entendidos como forças ativas, como algo que nos impulsiona à ação. E a mensagem termina da seguinte maneira: coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós, embora nada tivesse de que se censurar. Ao passo que tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Então, seguindo sempre o exemplo do Cristo, nós podemos entender que a paciência é uma característica do Espírito,
que ela precisa ser exercitada, que ela precisa ser desenvolvida, para que com ela nós saibamos aprender, entender o que nos traz a vida e aumentarmos a nossa fé. Um outro ponto que nós ressaltamos bastante. Um dos objetivos do Espiritismo é trazer para as pessoas o conhecimento de si mesmo de uma forma clara, de modo a nos desligar da finalidade meramente terrena e nos focar na finalidade do espírito. Então, o foco do Espiritismo é o aprendizado do espírito. Não tem a ver apenas com as aquisições materiais. É uma proposta muito, muito interessante, mas que nos leva, nos obriga a ter uma mudança profunda de paradigma, porque faz com que se viva no mundo sem ser do mundo, né? Sem que se seja do mundo. Então, essa visão que o Espiritismo propõe se amplia e tudo passa a ser visto pelos olhos do Espírito. Então, as coisas que antes eram imensas, gigantescas, impossíveis, passam a ser naturais, mesmo que elas machuquem o nosso coração, mas entendendo que nunca estamos desamparados, que nunca estamos sozinhos e que tudo isso tem de fato um propósito. Por essa perspectiva, nós começaríamos a ver problemas tão grandes como pontos pequeninos, como uma finalidade divina do nosso progresso. Realmente de entender que as dificuldades, que toda a experiência que nós passamos aqui são oportunidades de evolução, de aprendizado, para que a nossa caminhada se torne realmente uma caminhada de evolução. Mas vale aqui também ressaltar que a vivência da paciência, ela nos solicita o treino. Nos solicita um treino para quê? Para o nosso autocontrole, para o nosso autodomínio. E aqui nós lembramos da questão 908 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec fala das paixões, né? Então, quando a gente fala em autocontrole, nós sempre lembramos daquilo que realmente pode nos tirar o controle, que são as paixões, aquilo que tem a ver com as nossas reações ao mundo material. Então, elas podem ser boas ou podem ser más, mas Kardec compara as paixões com um cavalo, com um corcel. E ele diz que esse corcel só tem utilidade quando ele é governado, quando ele é conduzido, e que se torna muito perigoso quando ele passa a governar. Então, o que Kardec está nos dizendo é assim: uma paixão, ela se torna perigosa a partir do momento em que nós delegamos para ela o poder de nos controlar. Então, por isso a importância do autocontrole, do autodomínio, essas situações todas em que nós nos deparamos, em que nós precisamos olhar e reagir a elas, é preciso, então, um exercício constante de autodomínio, e isso nós podemos alcançar através da paciência. Agora, tornando essa nossa reflexão, né, por um lado bem prático, como é que nós podemos exercitar a paciência? Então, tem algumas coisas que são possíveis de a gente fazer. Não deixar a nossa raiva crescer, lembrar que nós somos espíritos imortais e que lembrar que a todo momento tudo está se transformando. A impaciência, ela representa um fator de ameaça para a nossa saúde física, para a nossa saúde espiritual. Então, não deixar que essa fagulha, né, da raiva, da cólera, da ira, ela se transforme num incêndio que possa tomar conta de nós. É claro, nós entendemos que nem sempre conseguimos ficar indiferentes assistindo a erros, a enganos, a falsidades, enfim. Mas o que nós precisamos ter em mente é que a cólera, a irritação, a raiva, gestos bruscos, a agressão verbal, a agressão física, elas nunca resolvem problema algum, pelo contrário, geram ainda mais. Importante aqui a compreensão de que errar é humano. O erro faz parte do nosso processo evolutivo. E aí nós entendermos que se nós cometemos erros, por que nós vamos nos enfurecer, perder a paciência quando as outras pessoas também erram? Nós não gostaríamos de ser tratados de forma
benevolente em relação aos nossos erros, então por que não fazer o mesmo com o outro? Então parar, pensar, se acalmar, procurar solução para as questões que vão surgindo, para as situações, os desafios que vão surgindo. O que nos impacientou, ele pode ser resolvido? Se pode ser resolvido, por que então dar vazão a essa irritação? Importante esfriar a cabeça, reequilibrar as nossas emoções, estabelecer um diálogo compreensivo, um diálogo construtivo em busca daquela situação desejada, da melhor solução possível. Então, não permitir que a raiva tome conta de nós, não deixar que ela avance, para que a gente não seja vítima do arrependimento, depois de ter cometido alguma ação ou ter falado alguma palavra que nós não deveríamos. Meus irmãos, nós sabemos que as emoções elas são básicas em nossas vidas. Por isso, justamente, que elas precisam ser canalizadas de forma construtiva, de forma a nos auxiliar e não de forma a nos prejudicar. Então, essa é a reflexão que nós deixamos a todos nessa noite, que nós possamos pensar sobre esses momentos em que a nossa paciência é testada, que nós possamos pensar nas situações que se apresentam e que exigem de nós esse exercício. Como é que nós estamos reagindo? Nós podemos melhorar? Como é que nós podemos fazer isso? Sempre buscando compreender, buscando entender o que está acontecendo, buscando empatia em relação ao outro e agindo sempre de forma proativa para a resolução dos nossos problemas e das nossas dificuldades. Então, essa é a reflexão que nós nos propomos e que nós deixamos para todos. E encerramos essa nossa despretensiosa fala, elevando ou permanecendo com o pensamento elevado a Deus e a Jesus, agradecendo ao amparo que recebemos em mais essa atividade. Senhor, nos colocamos aqui diante de Ti com o coração aberto e transbordando de alegria pela oportunidade de trabalho. Também extremamente agradecidos por todas as bênçãos que recebemos. Pedimos que nesse momento os nossos pensamentos cheguem e alcancem todos aqueles que precisam também do Teu amparo e da Tua proteção. E mais uma vez agradecemos a espiritualidade que nos acompanha sempre, nos estimulando, nos inspirando e nos confortando. Muito obrigada a todos.